Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando à reta final do nosso ano de 2021 e hoje você está aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Que você possa pegar aí mais uma vez o seu caderno, a sua caneta, a sua Bíblia e vamos nos assentar para ouvir mais uma vez a voz do Senhor falando conosco através da vida do pastor Helder. Tenha uma boa aula e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Está chegando o final do ano e quando chega sempre nessa época do ano, nós somos recepcionados com muitos desejos de boa sorte, de felicidade, de um bom ano. Que o ano que vai entrar seja um ano repleto de bênçãos, de alegria, de muita coisa boa. Esse é o nosso desejo, é o desejo dos amados irmãos para todos nós. E como Igreja de Cristo, nós realmente devemos desejar e trabalhar para que o ano que venha seja um ano melhor para todos. Não só para a Igreja de Cristo, mas para todo o mundo. Para todo o estado de São Paulo, que é o estado onde a gente está morando, para toda essa grande nação. Esse deve ser o nosso desejo e também deve ser o nosso esforço, a nossa luta. A aula de hoje seria uma aula baseada em desejos para o futuro. Nós vamos ver na aula de hoje um episódio que acontece na vida de Jesus Cristo e da Igreja de Cristo que deve nortear os nossos desejos para o ano que vai entrar. Que episódio é este e que desejos são estes? O episódio se encontra em Marcos capítulo 7, do 31 ao 37. E nesses versículos nós vamos ver 4 verdades que devem nortear os nossos desejos para o ano que vai entrar. Diz assim a palavra de Deus: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Rapidamente, para você entender, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito. Esse evangelho é o evangelho da ação, é o evangelho que mostra Jesus todo-poderoso, é o evangelho que mostra que Jesus de fato é o Messias enviado por Deus, não só para os judeus, mas para todo mundo, inclusive os romanos. Marcos, nós já sabemos, escreveu esse evangelho para o povo romano. E os romanos, eles não se preocupavam com grandes discursos, com genealogia, como os judeus se preocupavam. Os romanos se preocupavam com fatos práticos, com coisas concretas, e é a nossa mente, a mente do brasileiro, né? Parece que Marcos escreveu hoje isso aqui, porque nós, latinos, temos essa ideia de imediatismo. Nós, latinos, temos um problema sério, nós queremos as coisas rápidas, fast food, né? Tudo rápido, tudo concreto. E ele escreveu essa mente romana. Por isso que o evangelho de Marcos geralmente é o evangelho que o povo mais lê do que os outros. Por quê? Porque os judeus gostam de grandes discursos, os gregos gostam de grandes discursos, mas os latinos não gostam. Então ele escreveu um evangelho curto, prático, objetivo, mostrando que Jesus de fato é o Filho de Deus, mas o mais incrível, que apesar dele ser o Filho de Deus, ele não veio para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é a mensagem de Marcos.
Nessa passagem que nós estamos lendo, Jesus está percorrendo o território da Galileia e agora o território de Decápolis. É como se fossem estados, como aqui no Brasil. Nós temos o estado de São Paulo, onde nós estamos agora, e Jesus percorresse o estado de São Paulo e também fosse para o estado de Minas Gerais, que era governado por um outro governador. O Império Romano, nesse momento, que dominava o mundo e dominava a Palestina, ele tinha repartido o território da Palestina, o que nós chamamos de tetrarquia. Então havia a tetrarquia da Galileia, a tetrarquia da Judéia, a tetrarquia da Pérea e de Decápolis, onde o governador era um romano. Na Galileia, na Judéia e na Pérea, os governadores eram filhos de Herodes. Mas em Decápolis o governador era romano, gentil. Por isso que Marcos faz questão de colocar esse milagre. E é interessante que só Marcos coloca esse milagre, nem Mateus, nem Lucas, nem João coloca. Porque é um milagre feito para o povo gentil. É um milagre feito para o mundo gentil que não conhecia o Messias. Muito bem. Neste milagre aqui, nós encontramos então 4 verdades que devem ser 4 desejos para o mundo. 4 desejos que o cristão, Jesus Cristo com certeza tem, o cristão também tem que ter, a igreja de Cristo tem que ter, para o mundo de uma maneira geral. Quais são esses 4 desejos? O primeiro desejo se encontra no versículo 32. Diz assim: então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. O primeiro desejo é que o povo no ano que vem, o mundo de uma maneira geral no mundo que vem, conheçam Jesus Cristo. Que Jesus imponha as suas mãos sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, sobre nossa cidade, e as pessoas cheguem até o conhecimento de Jesus Cristo. O texto diz que trouxeram um surdo e gago na minha versão, mas a versão, a palavra original significa surdo-mudo, alguém que não ouvia e alguém que não falava. E os pastores antigos, eles sempre viam nessa passagem aqui uma verdade mais profunda. De fato, era um homem que existia, que era surdo e mudo, sim, mas era uma figura das pessoas que não têm Deus no mundo, das pessoas que não têm Cristo, desse mundo gentil que Jesus foi para ele. Do mundo de Decápolis, 10 cidades na língua grega significa, daquele mundo romano, aquele mundo que não conhecia o Messias, que não conhecia Jesus. É uma verdade mais profunda, porque o mundo fora da igreja é um mundo que não ouve a palavra de Deus, é surdo para a palavra de Deus. Eu tenho famílias que até hoje não ouviram a palavra de Deus. Não é que não ouviram por falta de pregar, é porque eles são surdos espirituais. Você, meu irmão que está me ouvindo, está me vendo, tem famílias, talvez até cônjuges, filhos, pais, mães, que continuam surdos para a palavra de Deus. Mas que nesse ano de 2022, que Deus tenha misericórdia e nós façamos nossa parte, que é levar essas pessoas até Cristo, para que Cristo imponha suas mãos sobre elas. Oh, meu Deus, que 2022 a minha família ouça, que Deus destampe os ouvidos espirituais da minha família, da tua casa. E ao destampar os seus ouvidos, eles possam ouvir a palavra de Deus verdadeiramente. E não é ouvir de ouvir falar, é de ouvir e acreditar e crer na palavra de Deus. Mas veja que trouxeram até Jesus. E quem vai levar as pessoas a Jesus? Quem é que vai levar a tua família a Jesus? Teu pai, tua mãe, teus irmãos? Quem é que vai levar? Tem que ser você, meu irmão. Porque você conhece Jesus, porque você conhece Deus. Que a nossa igreja nesse ano desperte. Que Deus dê uma unção de despertamento na nossa igreja e todos nós nos preocupemos em trazer pessoas para ouvir de Cristo, para ouvir a palavra de Cristo. Começando por você, no meio do seu povo, dos seus amigos. Não precisa primeiro trazer para a igreja, não. Trazer para a igreja é bom, é bênção. Mas que você comece a falar. E orar para que as mãos de Cristo venham sobre essa pessoa e Deus
tampe os seus ouvidos. Foi o que esse povo fez. Esse pessoal ouviu de Jesus, se converteram a Jesus e disseram: olha, há solução para os surdos espirituais, para os surdos físicos, como era o caso desse homem. Esse homem tem duas surdez. A surdez física, porque realmente ele era surdo mudo, mas tinha uma surdez pior ainda, que era a surdez espiritual. Jesus curou ambas. Só que tem um problema: a surdez física impede de você ouvir as palavras, mas a surdez espiritual impede de você ouvir a palavra de Deus. Há surdos físicos que ouvem Deus, que conhecem Deus, que são de Deus. Que na realidade não são surdos, né? Porque conhecem Deus e ouvem Deus, até pela língua de sinais, de Libras e por aí vai. Mas tem aqueles que têm os ouvidos físicos bons, mas estão surdos para a palavra de Deus. Então o primeiro desejo é esse: que em 2022, Deus, a começar pela nossa família, pelo nosso povo, Deus abra os ouvidos para ouvirem a palavra de Deus. Diz o texto, no versículo 33, que Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhes os dedos nos ouvidos e tocou a língua com saliva. A segunda verdade é que não só Deus destrave os ouvidos, como destrave também a língua. Nós temos muita gente na igreja que os ouvidos estão perfeitos, mas a língua está calada. A língua não fala de Jesus. Ouvir, eles ouvem todo dia. Conhece até demais, mas não fala de Jesus. Então que Deus em 2022 destrave os ouvidos do nosso povo, daqueles que não conhecem Jesus, mas destrave também a língua, para que nós possamos falar. E é interessante que a última frase de Jesus para o mundo, a última frase de Jesus para a igreja, para nós cristãos, para nós seguidores de Cristo é: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Fale, ensine tudo o que eu fiz por vocês. Em outras palavras, aquilo que eu ouvi, eu passo para frente, eu fale. Mas a igreja de Cristo me parece que tem ouvido muito e falado pouco. E às vezes falado besteiras, em vez de falar de coisas espirituais. Eu participo de vários grupos de oração. Vários grupos, não só aqui da nossa igreja, mas de outras igrejas, de outras pessoas. Quem me convida para grupo de oração, eu estou dentro. E uma das coisas que eu percebo é o tanto de besteira que o povo coloca nesses grupos. Eu participo de grupos, se um dia você pudesse ver esse meu, eu posso até mostrar para vocês. Eu nunca coloco outra coisa a não ser oração. Peço oração para o Ciclano, para o Beltrano, gente que eu nem conheço, mas que chega até a mim o pedido de oração, eu coloco. Por quê? Porque o tempo está se extinguindo. Nós não temos muito tempo. Então o que nós temos que fazer é aproveitar para falar de Jesus Cristo, para pregar sobre Jesus Cristo. Eu espero que Deus destrave a nossa língua e nós voltemos a evangelizar, a falar de Jesus Cristo. Diz o texto no versículo 34, que Jesus levanta os olhos ao céu, suspira, ora. Veja que Cristo era um homem de oração, né? E diz uma palavra mágica entre aspas, é claro, né? Uma palavra de poder. Mágica não pega bem para o cristianismo. Uma palavra de poder. Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Que Jesus olhe para esse pecador que vos fala, pastor Helder Carantino, para a minha família. Olhe para você, meu irmão, para a sua família. E que em 2022 Jesus Cristo diga assim para nós: Efatá, abre teu entendimento, abre teus ouvidos. Mas para a igreja, principalmente para a igreja, para mim e para você, abre tua boca e fala de mim. Fala de mim para quem você puder. Efatá, abre-te, sai, fala de Cristo, prega Cristo, ensina sobre Cristo, porque o tempo se extingue,
para a humanidade e até para a própria Igreja de Cristo. Isso me leva ao terceiro e último desejo. Veja que Jesus tirou da multidão. Isso está no versículo 33. Tirando da multidão. A ideia é o seguinte: Jesus aqui está elegendo, escolhendo. Mas está escolhendo e elegendo aqueles que o buscaram em espírito e em verdade. Aqueles que levaram aquele homem até Cristo. Ele tira da multidão. Ele sai do geral para o particular. É como se dissesse: esse aqui é meu. Tirar da multidão aqui é como se fosse tirar do mundo. Arrancar do mundo e dizer assim: vem aqui para perto de mim. Esse aqui agora me pertence. O meu terceiro desejo é que Deus tire muitos dos nossos irmãos, amigos, familiares do mundo. Que Deus eleja. Que Deus eleja. Mas que para isso acontecer, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos, também desejem ir até Cristo. Também permitam que nós o levemos até Cristo. Desde que eu me entendo por crente, que eu prego o Evangelho para a minha família. Desde que eu me entendo por crente, que eu oro por eles. Aliás, eu continuo o ministério da minha mãe. Minha mãe orou 10 anos pela minha conversão. Eu já falei isso aqui várias vezes. 10 anos minha mãe de joelho no chão orou para eu me converter e as minhas irmãs. Ela morreu eu convertido. Ela morreu eu sendo um pastor. Ela morreu eu sendo um pregador. Glória a Deus. Mas as minhas irmãs ainda não aceitaram Jesus Cristo. Então eu continuo o ministério da minha mãe, de orar pela minha família. E eu vou continuar orando para que em 2022 Deus tire elas do mundo. Deus tire a minha família do mundo. Deus tire a família da minha esposa do mundo. Deus tire minhas cunhadas. Deus tire meus sobrinhos. Deus tire meus amigos, meus vizinhos queridos. Que Deus vá lá e tire do mundo e traga para perto dele. É em nome do Senhor Jesus que 2022 seja diferente. Essa pandemia deveria ensinar a todos nós a fragilidade que é a nossa vida, que nós não temos tempo a perder. Eu não estou dizendo que você não viva a sua vida, que você não se divirta. Não, eu brinco, eu me divirto, eu jogo futebol. Jogar não jogo mais, né? Eu assisto futebol, eu passeio com minha esposa, eu passeio com meus filhos, eu tiro férias, eu brinco, eu saio com os meus netos, eu ando de bicicleta, eu zoo pra caramba. Mas eu não posso fazer tudo isso esquecendo que eu tenho uma missão primordial, que é levar Jesus Cristo às pessoas. Mas, repito, o século 21 é o século em que a igreja deixou de fazer a sua obra evangelística. Os crentes pararam de falar de Cristo. As pessoas estão se convertendo pela graça de Deus, mas mal tem a participação hoje da igreja. Acho que entre Deus e a pessoa só bem, porque nós mesmos, fazendo o trabalho de Deus, é muito pouco. A maioria não faz mais. Então a minha oração é que em 2022 a gente faça isso e que Deus, ouvindo nossa oração, pegue os nossos entes queridos e tire da multidão, tire do mundo. Separe, eleja, escolha. Esse aqui vai pertencer ao reino de Deus. Eu vou abrir seus ouvidos, vou destravar sua língua, eu vou orar ao meu Pai e vou dizer sobre eles, vou decretar bênção sobre eles. Efatá. Isso me leva à quarta e última verdade, que também deve ser o quarto e último desejo nosso nesse estudo de hoje para 2022, para nós cristãos, para a Igreja de Cristo. Versículo 37. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. É que eu falei, por isso que eu falei que era um surdo mudo. Essa versão aqui na frente, gago, não ficou uma boa versão. É surdo mudo. A quarta e última verdade, que é o quarto e último desejo, é que toda a igreja
essas pessoas novas convertidas que chegarem à igreja, em nome do Senhor Jesus, recebam, é como se fosse estou decretando aqui uma bênção, uma profecia. As pessoas que chegarem, aquelas que Jesus abriu os ouvidos, destravar a língua, elas percebam que tudo que Jesus faz é esplendidamente bem. Tudo que ele faz é bom. A palavra na língua grega é tão poderosa, e eu louvo a Deus que em português pegou, pelo menos na minha versão, olha como é que diz: maravilharam-se sobremaneira. É a ideia da pessoa ficar assim estarrecida, da pessoa ficar boquiaberta, ficar maravilhada, sem saber nem o que falar. Meu Deus, essa pessoa era surda, essa pessoa era muda, essa pessoa não tinha vida, essa pessoa era sem esperança, era uma pessoa sofrida. Olha, meus irmãos, a vida de uma pessoa surda-muda hoje já tem dificuldade. Hoje, 2021. Mas tem muita coisa boa hoje. Repito, tem os sinais de Libra. Hoje as empresas até empregam, fazem questão de empregar pessoas surdas mudas. Ontem mesmo eu fui no supermercado em São José dos Campos e o rapaz que me atendeu era surdo mudo. Eu até pensei assim, gente, como Deus faz as coisas. É porque é para pregar isso mesmo. É para pregar essa mensagem mesmo. Eu fui perguntar para o rapaz, onde é que fica, eu não conhecia o supermercado, era a primeira vez que eu estava entrando nele, onde é que fica aqui o setor de, onde é que fica macarrão quando estou achando? E ele, aí eu, com um gesto, falei, né, tentei fazer macarrão lá, aí ele entendeu e apontou para mim e estava certo mesmo. Quer dizer, um surdo mudo trabalhando. Mas nessa época aqui, um surdo mudo, meu irmão, era como se fosse uma pessoa amaldiçoada. Na cabeça deles, a pessoa era surda e muda porque Deus o castigou, Deus o encerrou no que eles chamavam de cárcere da carne, prisão da carne. Aquela pessoa nasceu surda e muda porque a ira de Deus está sobre ele, porque se ele falasse ou ouvisse, ele fazia coisa terrível. Essa era a compreensão que eles tinham, não a compreensão da Bíblia, e muito menos de Deus, e muito menos da Igreja de Cristo, não. Era a compreensão que o mundo tinha. Até os apóstolos de Cristo no começo tinham essa compreensão. Foi que Jesus corrigiu isso para eles. Não, de jeito nenhum, não é por aí não. Mas a vida deles era sofrida, a vida de um deficiente. Porque além de não ter esperança, além de não ter sustento, às vezes a própria família abandonava, porque achava que trazia azar para a família. Olha só como eram as coisas. A própria família às vezes abandonava porque achava que ia trazer maldição para a família. Então era uma pessoa sem esperança, era uma pessoa sofrida, era uma pessoa deprimida, mas encontrou Jesus. E as pessoas viram, o que eles fazem é maravilhoso, o que Jesus fez na vida dele é maravilhoso, é esplêndido. O meu desejo é que a Igreja de Cristo e as pessoas que vierem a Cristo enxergue o que Marcos está dizendo aqui, se maravilhem sobremaneira, reconhecendo que tudo que Jesus Cristo faz na nossa vida, tudo que Deus faz na nossa vida, na vida da igreja, na vida daquele filho, daquela pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, é maravilhosamente bom, é esplendidamente bem. Eu sei que é difícil enxergar Deus na dificuldade. Eu sei que é difícil. Mas o amadurecimento da nossa fé vai nos mostrar que tudo que Deus faz na nossa vida é esplendidamente bom, é esplendidamente bem. É Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Conclusão. Que no ano de 2022, eu e você, meu irmão, a Igreja de Cristo, possamos ter esses 4 desejos bem reais na minha vida e na tua vida. Quais são esses 4 desejos? O primeiro, que Deus abra os ouvidos espirituais do nosso povo, da nossa família, dos nossos amigos. Segundo desejo, que Deus destrave a língua, a começar pela nossa. Não é destravar a língua para falar mal dos irmãos, da igreja ou do pastor, não.
Destravar a língua para falar de Cristo, para evangelizar, para pregar. Terceiro desejo, que Deus escolha, que Deus tire o nosso povo, a nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos não, os nossos conhecidos do mundo. Que Deus retire dessa multidão que caminha para a perdição, Deus retire para um lugar à parte e traga para perto dele. Que Deus imponha as suas mãos sobre eles. E por último, que todos nós possamos reconhecer que tudo que Deus faz na nossa vida, que tudo que Jesus Cristo faz na nossa vida, é esplendidamente bem. Que Deus nos abençoe. Amém, louvado seja Deus por mais essa aula, mais essa oportunidade riquíssima que nós temos de aprender a respeito da palavra do Senhor. Que eu e você possamos continuar colocando em prática o que nós temos aprendido e como nós temos feito todas as semanas. Que eu e você possamos ser igreja nesse final de semana presencialmente. Dia 26 nós estamos juntos para celebrações das 10 e das 19 horas lá na nossa igreja e nós esperamos você. Venha conosco e vamos continuar caminhando juntos. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente noite de quarta-feira.